vamos lá para a nossa mensagem de hoje. Os irmãos sabem que há 3 semanas nós estamos falando sobre a identidade do reino. Falamos sobre a identidade do adorador, a identidade do embaixador e a identidade do servo na semana passada. E hoje nós vamos encerrar falando sobre santidade. Identidade de santidade. E por que santidade? Bom, deixa-me te dizer por quê. Santidade é o que identifica o cidadão do reino de Deus. Como o nosso tema é identidade do reino, nós precisamos encerrar falando sobre aquilo que é a marca do cidadão do reino de Deus. O que distingue ele das outras pessoas? O que faz com que nós sejamos diferentes deste mundo? E a palavra é santidade. Diga santidade. Ok, então eu quero abordar a santidade em 4 aspectos hoje. Primeiro quero falar sobre a relação entre a santidade e o poder do Espírito Santo. Depois eu quero falar da relação entre santidade e o nosso esforço. Depois eu quero falar sobre a relação entre a santidade e a nossa identidade. E quero encerrar falando sobre a relação entre a santidade e o reino de Deus, ok? Então vamos direto ao ponto. Tópico 1. A relação entre santidade e o poder do Espírito Santo. Vamos começar em João 17, na oração de Jesus. João 17, eu vou ler versículos 14 a 17, tá bom? Veja o que Jesus disse ao Pai enquanto ele orava pelos discípulos, tá bom? Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo. Falamos muito sobre isso quando falamos sobre a identidade do embaixador. Lembra? Não somos deste mundo. Vamos lá novamente. Pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Presta atenção nisso agora. Santifique-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Bom, Jesus passou 3 anos santificando os discípulos com a verdade. E para quê? Para prepará-los para receber o poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo derramado sobre nós tem sim uma relação com a santidade. Mas eu quero que você entenda que o derramar do Espírito Santo, a relação do derramar do Espírito Santo com a santidade, não é uma relação de merecimento. Isso é importante. Ou seja, você não tem que viver em santidade para merecer o Espírito Santo. Não é essa a relação. Não é essa a relação. Por quê? Porque nós recebemos tudo de Deus pela graça. O Espírito Santo e o poder do Espírito Santo também. Ok? Então deixe-me te explicar qual a relação do Espírito Santo com a santidade. O poder de Deus está relacionado com aquilo que domina o nosso coração. Veja bem, a nossa vida precisa ser preparada em santidade. Para quê? Para que a motivação do nosso coração esteja voltada para o reino de Deus. Para que o intento do nosso coração esteja voltado para as coisas de Deus. Por quê? Escuta, porque o pecado demanda tempo. O pecado demanda esforço. O pecado demanda planejamento. O pecado rouba o seu tempo. O pecado rouba a sua força. O pecado rouba os seus sonhos. O pecado é a opressão do inimigo. É o chicote de Satanás. E é esse chicote, ok? É o pecado que te mantém debaixo da opressão, debaixo do medo e debaixo da desesperança. Eis uma palavra importante aqui, que eu quero enfatizar: desesperança. Quantos e quantos
filhos de Deus, perderam a esperança de vencer o pecado, porque estão debaixo do chicote de Faraó, estão debaixo do chicote do diabo, debaixo da opressão do pecado. E quando você está numa situação dessa, o seu coração não queima pela presença de Deus, o seu coração não queima pela obra de Deus, o seu coração não queima por responder aos propósitos de Deus, porque a sua mente está oprimida, o seu coração está em outras coisas, você está planejando outras coisas, e a desculpa que você cria para você mesmo, por não estar envolvido nos propósitos de Deus, é que a sua vida secular é muito intensa, que você é muito ocupado. Você é muito ocupado para se envolver com as coisas de Deus. Mas isso é mentira. A grande verdade é que você pode estar debaixo de opressão do pecado. E o pecado tem te oprimido. E o pecado tem roubado o seu tempo, a sua força, a sua energia. Roubado os seus planos, e você não consegue focar no reino de Deus, você não consegue estar empolgado com as coisas de Deus, você não está sendo movido por santidade, aquela santidade que te leva a querer fazer a vontade de Deus, que nos leva a experimentar o poder do Espírito Santo. Está vendo a relação? Essa é a relação entre o poder de Deus e a santidade. Quando nós caminhamos em santidade, o nosso coração se apaixona por Deus, se apaixona pelos propósitos de Deus na terra. Nós encontramos tempo, nós encontramos força, nós estamos prontos para nos sacrificar. Por quê? Porque nós nos apaixonamos por aquilo que é do Senhor. É por isso que Deus quer gerar no seu povo uma identidade de santidade. Identidade de santidade. Não deixe o pecado te oprimir. Não deixe o pecado roubar a sua esperança. Deixa eu ler um texto aqui para você, que é importante para nós aqui. Está em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13. Está falando justamente sobre essa questão de perder a esperança. 1 Coríntios 13 diz: assim permanecem agora esses três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Bom, por que eu estou lendo esse versículo para vocês? Porque esses dias, num dos momentos de oração, alguns dias atrás, a gente estava aqui orando, os pastores, e o bispo Eurípides, que está aqui, chegou e cochichou aqui no meu ouvido. E ele disse assim, que Deus estava incomodando ele, para que nós orássemos, porque muitos na nossa igreja ainda estão firmes na fé, mas que eles perderam a esperança e o amor. E ele falou desse versículo. E quando ele falou isso, logo veio ao meu coração: isso é opressão. Isso é opressão por causa do pecado. Porque através da opressão do pecado, Satanás rouba a sua esperança. E não vai levar muito tempo até que o amor se esfrie no seu coração. Muitos aqui estão firmes na fé, mas perderam a esperança e o amor. Perderam a esperança de serem libertos, de serem vitoriosos, de serem transformados. E porque você perdeu a esperança, o amor acabou se esfriando do seu coração. Aquele amor, aquela paixão por Deus, começou a ser substituída por outras coisas na sua vida. E você já não vive mais aquela vida de santidade. E meu irmão, se eu estou falando de você, se você está aqui ou me ouvindo, em nome de Jesus, comece a clamar. Faça alguma coisa. Escute. Estabeleça um jejum de consagração. Estabeleça um jejum pela restauração da sua santidade, pela restauração de esperança na sua vida, por restauração de paixão, de amor na sua vida.
Você precisa de uma restauração de esperança e de amor na sua vida. Você precisa receber de volta a identidade de santidade, que faz parte do cidadão do reino de Deus. Eu sou santo. Eu creio que eu sou santo. Eu não sou mais um pecador lutando para ser santo. Eu já sou santo, porque o Senhor me fez santo. Eu tenho tentações, sim, mas o Senhor já me santificou. Eu luto contra o pecado, mas eu luto na posição de santo. E quanto mais eu digo não, mais eu me fortaleço em Deus. E é isso que eu quero na minha vida. Estar cada dia mais forte. É isso que eu quero na minha vida. Santidade. Santidade. A falta de santidade rouba a esperança e rouba o amor, rouba o nosso ministério, faz com que nós enterremos os nossos dons. E isso nos afasta das experiências com o poder do Espírito Santo. E se você está experimentando essa frieza na sua vida, o Espírito de Deus está te chamando hoje ao arrependimento. Ouça a voz do Espírito Santo nessa noite. Quantos entendem isso? Glória a Deus. Número 2, eu quero falar sobre a relação entre a santidade e o seu esforço. Quero te levar para 1 Coríntios capítulo 1, versículos 1 e 2. Lá em 1 Coríntios 1, Paulo escreve assim: Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, presta atenção nisso, aos santificados, diga santificados. Nós já somos santificados, amém? Aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos. Olha que interessante, presta atenção nisso. Santificados, está no passado, já aconteceu. Chamados para serem santos, está no presente contínuo. É um chamado diário. Ok? Então aqui está falando sobre santificação e santidade, que eu vou explicar agora para vocês a diferença. Tá bom? Agora ali na frente eu vou falar sobre isso. Então, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Bom, eu quero te mostrar que santidade é um trabalho de cooperação. Diga, santidade é um trabalho de cooperação. Eu estou dizendo isso porque às vezes as pessoas pensam que santidade é um trabalho só de Deus, mas não é. Escute, o trabalho que é só de Deus é a santificação, são coisas diferentes. Presta atenção, nós precisamos orar, nós precisamos nos alimentar da palavra, nós precisamos jejuar, nós precisamos estar ligados à nossa fonte de poder, para que nós possamos andar em santidade. Mas a santificação, o que nos purifica é o Espírito Santo. Quem está comigo? Escuta, santificação é obra apenas do Espírito Santo. Mas santidade é trabalho de cooperação. Deixa eu te explicar isso melhor. Qual a diferença, em primeiro lugar, entre santificação e santidade? Vamos lá. Primeiro, santificação. A santificação é a purificação interna do seu coração. É aquele processo de transformação que você começa a experimentar, ok? Pela operação do Espírito Santo dentro de você. Enquanto que santidade é a nossa condição atual, é a nossa experiência diária. Então, preste atenção, santificação é obra exclusiva do Espírito Santo. Não há a nossa participação na santificação, mas santidade é cooperação. Onde eu preciso assumir as minhas responsabilidades de nova criatura, de cidadão do reino de Deus, para que o Espírito Santo possa operar no meu dia a dia.
Quantos estão comigo aqui? Eu vou te dar um exemplo para você entender bem, uma ilustração, ok? Pense num liquidificador. Ok, eu tenho aqui um liquidificador aqui. Então eu posso fazer um suco, sim ou não? Posso, tá certo? Mas o que eu preciso? Bom, número 1, eu preciso de água. Número 2, eu preciso de uma fruta, ou de uma polpa, ok? Então agora está tudo pronto para fazer um suco. O liquidificador, a água, a polpa. Mas escute, você não terá um suco até que esse liquidificador esteja ligado a uma fonte de energia. O que eu quero dizer com isso? O liquidificador é a sua vida. A água é a comunhão com Deus. Os ingredientes lá dentro são a palavra. Ok? Então, colocar esses ingredientes dentro do liquidificador é o que Deus espera de nós. É o que Deus espera que você faça. Mas você não pode prover o poder para transformar esses ingredientes em um suco. A fonte de poder é 100% externa. Alguém já pode até ter pensado aí, né? Mas se eu tenho que me esforçar, então santificação não é obra do Espírito Santo, acaba sendo minha no final. Não, deixa eu te explicar para você entender. Se você não tivesse o Espírito Santo, todo esse esforço seria em vão. Você teria o liquidificador, você teria os ingredientes, mas você nunca teria o suco. Essas coisas nunca seriam processadas. Estou te dizendo que você pode ler a Bíblia várias vezes, mas ela vai continuar não tendo efeito de transformação na sua vida se você não tiver o Espírito Santo. Isso acontece muito, né? Por exemplo, tem muito ateu que conhece a Bíblia mais que crente, mas ele é transformado? Não é. Por quê? Porque ele não tem o Espírito Santo. Mas quando você nasce de novo, orar, jejuar, ler a Bíblia faz toda a diferença. Por quê? Porque agora você está ligado a uma fonte de poder que está atuando dentro de você e está pegando tudo aquilo que você põe para dentro, que você está comendo e usando aquilo para te transformar de dentro para fora, de glória em glória, à imagem de Deus. Então, santidade, ou santificação, é um processo exclusivo do Espírito Santo, mas a santidade é disciplina. É enchimento com a palavra, é vida de oração, é esforço. Ok? Pare para pensar aqui. Nós vamos falar agora sobre Romanos 12, 2. E você tem que saber isso. Conhecimento da palavra é adquirida por esforço. O conhecimento é adquirido pelo esforço. Mas a revelação que gera transformação é do Espírito Santo. Quantos entenderam isso? Então pare de ficar orando. Se você faz isso, pare de ficar orando para que um milagre aconteça e transforme a sua vida. Santidade prática demanda disciplina. Disciplina de práticas espirituais, de devocionais, de tempo com Deus, de palavra de Deus, de oração, de jejum. Uma vida com Deus. É isso que Deus espera de você. E esta é a relação da santidade com o nosso esforço. Deus já proveu os ingredientes, mas você tem que colocá-los para dentro, para que o Espírito possa operar na sua vida a transformação. Isso só Ele pode fazer. Amém? Você entendeu isso? Então vamos lá. Número 3. A relação entre a santidade e a identidade. Vai ficar bom, hein? Na verdade, eu já revelei essa relação lá no início da palavra, né? E quem estava atento aí já pegou. Mas quem não estava atento, eu vou falar de novo, você vai lembrar do que eu falei lá no início, quando eu abri essa mensagem. Mas vamos lá, Romanos 12, versículo 2. Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita
vontade de Deus. Veja, transforma-se pela renovação da mente. Isso é disciplina, isso é trabalho. Tá bom? Não se amolde aos padrões desse mundo. Bem, o que nós somos? Diga, cidadãos do reino dos céus. Já entendemos isso? O que nós somos, queridos? Cidadãos do reino dos céus. Ok. Se nós somos cidadãos do reino dos céus, deixa eu te dizer, santidade é ser contra os sistemas do mundo. É não se amoldar aos sistemas do mundo. Eu não faço parte dos sistemas do mundo. Eu sou contra esse sistema. Eu não faço parte de nenhum sistema maligno. Eu não faço parte de nenhum sistema de pecado. Eu não faço parte de nenhum sistema que levanta bandeiras de filosofias antibíblicas. Eu sou contra esses sistemas. Eu sou contra a corrupção. Eu sou contra a imoralidade. Eu sou contra casamento gay. Eu sou contra sexo antes do casamento. Eu sou contra o divórcio. Eu sou contra o aborto. Eu sou contra o racismo. Eu sou contra todo sistema antibíblico. Sou contra. Quem está comigo? E eu quero que você pare para pensar agora no que está acontecendo no Brasil, por exemplo. Deixa eu te dizer, todo ataque aos princípios cristãos nessa nação não é uma afronta ao presidente da República. O alvo final do diabo não é o presidente da República, mas a igreja. Vamos acordar, gente. O que está acontecendo no Brasil é uma afronta contra a igreja. É a igreja que está sendo afrontada. É a voz da igreja que os corruptos querem calar. Eles querem roubar a nossa identidade, destruir os nossos valores, destruir os nossos princípios, destruir os princípios da palavra de Deus. A guerra do Brasil não é contra o presidente, é contra a igreja. E a igreja tem que acordar, porque a nossa guerra não é a favor ou contra a democracia. Não é para proteger a Constituição do Brasil, mas é contra tronos malignos que operam tentando calar a voz da igreja. É contra a tentativa de Satanás de roubar a nossa identidade, roubando a nossa santidade. É contra isso que estamos guerreando. A guerra no Brasil não é política, a guerra no Brasil é espiritual. A guerra no Brasil é pela não transformação. E nós precisamos entender que nós precisamos estar fora dos sistemas do mundo. Porque nós não seremos agentes de transformação, a não ser que sejamos transformados primeiro. Quem está comigo? Se nós fizermos parte dos esquemas do mundo, se nós nos tornarmos parte do sistema, se nós nos conformarmos com o sistema e a maneira de viver deste mundo, nós não vamos transformar a terra, nós só vamos adicionar problemas, nós vamos somar problemas. Deus nos chamou para ser diferentes, para andar na contramão. Nós não somos dessa terra. Nossa constituição não é dessa terra. Eu não sou contra a Constituição do Brasil, mas eu sou contra todos os pontos dela que não estão alinhadas com a minha Constituição. Sabe qual é a minha Constituição? A palavra de Deus. Ela é minha Constituição. Ela é a Constituição da igreja. Nós andamos debaixo de um outro sistema de governo. O sistema de governo de Deus não é a democracia. É o reinado. Jesus é o rei e nós somos os súditos. Ele manda, a gente obedece. É assim no reino de Deus.
Você pode até defender a democracia no Brasil. E ela pode até funcionar nessa dimensão natural. Mas na dimensão espiritual não existe democracia. E você tem que saber disso. Você precisa saber que o reinado de Deus não é democrático. Deus não é democrático. Deus é Senhor absoluto. Ele é Senhor daqueles que o reconhecem e daqueles que não o reconhecem. Ele é Senhor. Ele é o Criador. Ele é o Rei sobre todo o universo. E o seu trono está acima de qualquer outro trono. Antes que o universo viesse a existir, o trono do Senhor já era. Ele já estava estabelecido. Ele é Senhor antes que tudo existisse. O reino dele é eterno. Ele sempre reinou e ele sempre reinará. Esse é o nosso Deus. E a sua autoridade está acima de qualquer outra autoridade. Todos os domínios, todos os poderes estão debaixo dos seus pés. Escuta, desde o momento em que Deus abriu a sua boca para dizer, haja luz, desde esse momento, toda a criação obedece e segue o comando da voz de Deus. Crescendo e evoluindo para se tornar tudo aquilo que Deus determinou desde a eternidade. Toda a criação, todos os seres viventes se submetem a Ele, porque Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E esse Senhor colocou uma igreja na terra para representá-lo, para ser os seus embaixadores. Somos nós. Ele nos colocou aqui para sermos representantes do seu reino. Representantes dos interesses do reino de Deus. Dos interesses de quem? Então, se nós nos envolvemos nos sistemas dessa terra e vivemos como povo dessa terra, se nos conformamos com os sistemas do mundo, nós não seremos agentes de transformação. Agentes de transformação são pessoas transformadas. Como um povo santo, nós remamos contra a maré. E por causa disso, nós somos acusados de sermos preconceituosos. Por quê? Porque nós não aceitamos os padrões da sociedade. E não aceitamos mesmo. Porque o nosso reino não é dessa terra. E nós sabemos que as pessoas que defendem essas coisas são instrumentos de opressão de Satanás. E nós não aceitamos opressão, porque nós sabemos que o nosso Senhor é um Deus que livra. O nosso Senhor pode destruir todos esses padrões e pode trazer restauração na vida das pessoas. E porque nós sabemos que há restauração, então nós não concordamos com os padrões. Olha, irmãos, há uma conversa fiada no mundo agora, que é um sopro do capeta esse negócio. É um tal de que você tem que se aceitar da maneira como você é. Já ouviu isso? Que história é essa, irmãos? Aqui no reino de Deus não tem isso não. Que história é essa? Se aceitar da maneira como você é. Isso é pensamento de gente oprimida pelo diabo. Olha, Deus te aceita como você está. Mas você não tem que viver toda a sua vida debaixo do chicote do diabo. Você era escravo do diabo. Você vivia debaixo da opressão do pecado. Mas você não vai aceitar isso na sua vida. Você não vai aceitar isso na sua vida. Deus vai mudar a sua história. E você será melhor a cada dia. Não me venha com essa balela maligna de se aceitar como você é. Ó. Nossa vida está nas mãos de um Deus que transforma, que muda. E nós queremos ver pessoas restauradas. Nós queremos ver as bases e as estruturas das famílias restauradas. Nós queremos restituição. É isso que nós queremos.
É nisso que nós cremos. Não acreditamos na acomodação no pecado. Nós acreditamos em restauração, restituição. Acreditamos num Deus que é poderoso para transformar as pessoas. Posso ouvir um amém bem forte aí? Então, resumindo essa ideia, qual é a relação da santidade com a nossa identidade? Bom, é simples, como eu disse no início. Os princípios de santidade é o que identifica o cidadão do reino de Deus. É a identidade dele. É pela santidade que nós temos que ser conhecidos pelo mundo. Como o Cláudio disse aqui na oferta. O mundo nos chama de... Ninguém prestou atenção no que você falou, Cláudio. Teve um irmão ali que prestou atenção. O mundo nos chama de... Amém. Fiéis. O mundo nos chama de fiéis. A santidade tem que ser a nossa identidade. Nós podemos ser chamados de qualquer coisa. Preconceituosos, fanáticos, qualquer coisa. Mas o mundo tem que ver que a gente é diferente. Nós não somos desse mundo. Nós somos diferentes. Eu me lembro, mais ou menos uns 2 anos depois que eu me casei, eu estava no meu primeiro carro, um Corsinha verde, turbinado. E teve um dia que eu passei assim, num sinal assim, mudando do amarelo para o vermelho. E quando eu estava ali no meio do caminho, o sinal ficou vermelho, mas tinha um caminhão na minha frente tampando a visão, e eu emendei atrás dele e passei. No que eu passei, o guarda veio atrás de mim e me parou. Eu expliquei para ele a história. Eu falei para ele, olha, o caminhão tampou, eu não vi, eu já estava no meio do caminho, vi o amarelo, passei. Ele veio com aquela conversa mole, sabe? De quem está querendo um dinheirinho. A vida está difícil, a gente ganha pouco, trabalhando nesse sol quente e tudo. Eu já virei para ele e já falei assim, olha, se você for me multar, pode multar. Se você for me liberar, me libera. Mas eu não vou te dar dinheiro. Porque eu não acredito nisso. Ele deu uma assustada e acabou me liberando no final. Glória a Deus. Mas eu me lembro exatamente o que eu pensei. Confesso que foi uma tentação naquela hora. Por quê? Porque se eu fosse multado, eu ia ter um prejuízo. Mas na hora eu pensei, o benefício que eu vou ter aqui vai trazer desgraça e maldição sobre o meu país. E se eu fizer isso, eu vou entrar no esquema e vou fazer parte do sistema, vou somar problemas, vou ser parte daquilo que eu tanto critico e oro contra. Então, seu guarda, se for multar, multa. Mas se for me liberar, me libera. Mas eu não vou te dar dinheiro. Eu não faço parte desse sistema. Diga, consciência de identidade. Sabe qual é o problema, irmãos? É que o povo reclama o tempo inteiro da corrupção no país. Mas os nossos políticos são meramente uma representação do nosso povo. Eles são uma representação do tipo de mentalidade que o nosso povo tem, que está arraigada na nossa cultura. Porque quando as pessoas têm oportunidade de serem corruptas, elas são. A grande maioria. Quando eles têm oportunidade de serem beneficiados no momento, ele acaba fazendo o errado. Ele entra no esquema, ele entra no sistema. Ou nós saímos desses sistemas do mundo, ou não vamos ser agentes de transformação nessa terra. Vamos só adicionar problemas à terra. Quantos entendem isso? Nós precisamos entender isso como igreja. Porque Deus nos chamou para transformar. E para transformar nós temos que ser diferentes. É preciso andar em santidade. Número 4 e último. A relação entre a santidade e o reino de Deus. Relação entre a santidade e o reino de Deus. Vamos para Mateus capítulo 6, versículo 33. Vocês conhecem o texto, deixa eu ler para vocês. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Pergunta simples. O que um cidadão do reino de Deus tem que buscar em primeiro lugar? O reino de Deus. Por quê?
Diga assim: santidade estabelece o trono de Deus no meu coração. A santidade estabelece o trono de Deus no nosso coração. Eu estou falando de identidade de santidade. Eu sei quem eu sou. Eu ando no temor do Senhor. Eu ando em obediência à palavra de Deus. E eu faço as minhas escolhas baseadas na minha constituição, que é a palavra de Deus. Eu não tenho um outro trono na minha vida. Eu já tenho uma autoridade estabelecida sobre a minha vida. Essa autoridade estabelecida sobre a minha vida define a influência que está sobre mim. A influência que governa sobre mim. Entende isso, irmãos? Olha, se eu vivo em um reino, eu estou debaixo da influência desse rei. Se eu escolho um rei, eu estou debaixo do cetro desse rei. Sim ou não? Então, eu já determinei qual autoridade está sobre a minha vida. Se eu me coloco debaixo do trono do Senhor, então a autoridade do Senhor está trazendo influência sobre a minha vida. Mas se eu me coloco debaixo de tronos malignos, de sistemas malignos, tronos de corrupção, de mentira, de imoralidade, tronos de idolatria, de feitiçaria, então esses tronos vão governar minha vida. Eu é quem decido. Se eu ando em santidade, o trono estabelecido no meu coração é o trono do Senhor. E é esse trono que vai me governar. E na minha vida, esse trono é o trono do Senhor. Ele é o meu rei. E desse trono emana toda sorte de bênçãos, de vitória, de conquistas. Mas escute, se eu me coloco debaixo de uma autoridade maligna, seja a mentira, seja a imoralidade, seja a idolatria, corrupção, roubo, você dá o nome. Enfim, qualquer outro tipo de trono. Então esse trono terá influência sobre a sua vida, terá autoridade sobre a sua vida. E ele vai trazer uma atmosfera de morte. Sempre vai trazer destruição na sua vida. Há uma guerra de reinos na terra. Uma guerra pelo coração dos homens. E eu volto a dizer, a igreja precisa acordar no Brasil. A mentalidade dos crentes, gente, precisa mudar. Nós precisamos assumir identidade. Assumir responsabilidade. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Tem gente que diz que eu defendo o Bolsonaro. E tem gente que diz que não gosta do Bolsonaro. E aí quem não gosta do Bolsonaro acha ruim porque acha que eu defendo o Bolsonaro. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, para a igreja. Eu não defendo Bolsonaro coisa nenhuma. O que eu defendo não é um presidente. O que eu defendo é aquilo que ele representa. E no momento ele tem se posicionado para defender bandeiras que nós, como igreja, choramos, lutamos, clamamos, intercedemos e pedimos a Deus por muito tempo. E esse homem, com todos os seus erros e acertos, ele é a pessoa que representa a restauração dos princípios morais, o fim da corrupção, das negociatas, dos esquemas de troca para governar. Enfim, ele representa a restauração de muitos princípios que nós acreditamos. Princípios de família, ele é contra aborto, ele é contra casamento homossexual, ele é contra aquela cartilha gay que o PT tanto tentou colocar dentro das nossas escolas. Ele é a pessoa que representa a restauração de sistemas mais limpos, de sistemas mais alinhados com a palavra de Deus. Eu amo o lema do nosso presidente. Quanto tempo nós sonhamos com isso, irmãos? Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. É isso que eu defendo. Eu defendo que Deus está acima de todos. E se essa, presta atenção nisso, se essa é a palavra do presidente,
O homem que está no maior cargo de autoridade da nossa nação, se isso saiu da boca dele, então a igreja tem que acordar, tomar posse dessa palavra, porque é uma palavra de autoridade, e nos posicionar e declarar: Deus está acima de todo. O trono de Deus será estabelecido na nossa nação. É a palavra liberada pela maior autoridade da nossa nação. Tomamos posse dessa palavra e declaramos: o Brasil pertence ao Senhor Jesus. Há um trono nessa nação, maior do que todos os outros tronos. Deus acima de todos. Você quer perguntar se eu defendo isso? Defendo. Isso eu defendo. Quem está comigo? É isso que eu defendo. Agora, você pode até não gostar do presidente, tudo bem, te respeito por isso. Mas se você não gosta do presidente, como cristão, você precisa pelo menos defender o que ele representa. Você não tem que gostar dele. Irmãos, nós temos que abrir os nossos olhos. Nossa guerra não é política, é espiritual. Não é o presidente que eles querem derrubar, é a igreja. O presidente é simplesmente o representante daquilo que a igreja quer. Lá atrás começou a Lava Jato, né, para limpar o Brasil da corrupção, né? Agora há uma luta para reverter tudo que aconteceu. E o presidente hoje, ele representa a continuação dessa mudança, dessa limpeza. Agora, essa leva de políticos corruptos que há no Brasil, você acha que alguém está defendendo democracia? Ninguém está defendendo democracia que nada, irmãos. É a corrupção que eles estão defendendo. São os esquemas deles que eles estão defendendo. São os sistemas que eles criaram. E isso é um trono maligno que precisa ser afrontado pela igreja. Nós precisamos nos levantar como igreja e tomar e clamar pela limpeza do nosso país, para que a limpeza continue. Agora, por que eu estou falando tudo isso? Presta atenção. Porque a restauração só vem quando o povo de Deus clama. Se o meu povo orar e me buscar, se o meu povo, a restauração vem quando o povo de Deus clama. Nós precisamos nos levantar e declarar que esse trono de corrupção vai cair em nome de Jesus. E o trono do Senhor será estabelecido. A Bíblia vai ser adotada nas escolas. A rede lixo vai falir também. Quem pode dizer amém bem forte? E Deus vai transferir para os justos todos os recursos que eles têm. Em nome de Jesus. Falar em rede lixo. Posso desabafar? Já que nós estamos falando de imoralidade, feitiçaria, toda essa lixaiada, semana passada eu estava vendo uma reportagem onde eles estavam falando sobre o relançamento da novela Tieta. Quem assistiu Tieta? Não era para levantar a mão não, irmão, era pegadinha. Tem uns irmãos que o pastor não pode perguntar nada, que ele já está, no metade da pergunta, já está levantando a mão. Ô Senhor, tira a máscara da igreja. Ok, eles estavam falando sobre o relançamento da novela Tieta. E eles estavam dizendo na reportagem que essa novela é uma novela que foi feita para destruir, presta atenção nisso, uma novela que foi feita para destruir a falsa moralidade. Esse é o termo que eles usaram. Agora, sabe o que eles chamam de falsa moralidade? São os limites da sexualidade estabelecidas por Deus. Para eles, a falsa moral é defender o sexo como algo próprio do casamento. Isso para eles é a falsa moralidade. Acontece que esse é um princípio da Constituição de Deus. Para eles, a falsa moralidade
é aquela que prega contra a sensualidade, contra a prostituição, contra o homossexualismo, contra o sexo livre. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu, pessoalmente, oro pela falência de todo o sistema da rede lixo de televisão. Todo o sistema. TV, rádio, revista, site, rede social, canais fechados, tudo, tem que cair tudo. Todo o sistema lixo tem que cair no Brasil. E eu oro para que Deus tire da mão deles tudo o que eles têm e entregue na mão de um justo. Entregue na mão dos justos, da igreja. Para pensar, irmãos, como que ia ser o Brasil sem a rede lixo? Porque a rede lixo, irmãos, é a raiz de quase toda a sujeira moral que tem no nosso Brasil. E eles recebem bilhões para espalhar o seu lixo pelo Brasil. E agora que eles estão na eminência de perder esses bilhões, já perderam um pouco, vão perder mais, porque o presidente está fechando a torneirinha deles, aí eles estão moendo o presidente para tentar derrubar. E ainda tem gente pensando que os noticiários da Rede Globo são pelos interesses da nação, que são para defender a democracia no país. Irmãos, o desejo deles é derrubar o presidente, não é melhorar o país. O país que se exploda, eles querem de volta os bilhões que eles precisam para financiar os seus projetos demoníacos, que têm operado por décadas para a destruição do Brasil, para a destruição das famílias, para a destruição da verdadeira moralidade. Irmãos, eu louvo a Deus porque tem muito brasileiro caindo na real, tem muito brasileiro acordando. Tem gente se manifestando, vocês já viram? Durante algumas entrevistas da Globo, quando eles entram ao vivo, pessoas começam a gritar no fundo, passam na frente das câmeras, gritando, rede lixo, rede lixo. Isso é bom demais. É bom demais. E já que o nosso assunto hoje é santidade, deixa-me te dizer, como um cidadão dos céus, eu sou contra a rede lixo. Sou contra. A rede lixo é uma TV, escuta, essencialmente feiticeira. Tá? E olha, todos os governos anteriores do Brasil defenderam bandeiras religiosas. Normalmente o espiritismo e a feitiçaria. Todos. Da qual a rede lixo é a cabeça. Ela é uma das cabeças, um principado do Brasil. Não tenha dúvida disso, ok? Olha, os maiores feiticeiros deste país estão lá dentro. Estão dentro dessa emissora. Todos os dias, sacrifícios são renovados. Todos os dias. Se você quer um cidadão do reino dos céus, escuta aqui. Se você está vivendo como um cordeirinho, pacífico, bonitinho, cabelinho penteado, caladinho, no meio da guerra, você tem que saber que do lado de lá, do lado da feitiçaria, eles entendem muito bem o que é guerra. E eles estão fazendo guerra. Eles estão derramando sangue todos os dias. Eles estão invocando Satanás todos os dias. Todos os dias trabalhos são feitos para que a rede lixo recupere o seu poder, para que o presidente caia, para que o presidente morra. Todos os dias. E como cidadão do reino dos céus, eu não posso ficar assistindo isso de camarote. Eu preciso me posicionar como um guerreiro pela nossa nação e pela santidade. Essa emissora é uma desgraça na nação brasileira. Mas eles sabem fazer guerra. E a igreja precisa acordar, e precisa se levantar, e orar contra, e se posicionar, e principalmente andar em santidade. Amém, irmãos? Bom, deixa eu encerrar aqui dizendo algo para os irmãos. Na verdade, eu quero tornar público aqui algo que Deus deu para a pastora Adriana, aqui nos dias de preparação para Pentecostes. Lembra, pastora, Deus te deu uma palavra? Eu não lembro toda ela, mas eu lembro que o que ficou no meu coração naquele dia é que Deus estava separando um povo no meio do seu povo. Essa expressão marcou meu coração, mas também gerou
temor no meu coração. Porque se Deus está separando um povo dentro do seu próprio povo, eu vejo que algumas pessoas serão expostas. Escuta, preste bastante atenção nesse alerta. Deus nos deu um tempo para nos arrepender. Mas se não houver temor no coração das pessoas, quando esse tempo acabar, e é Deus quem determina quando esse tempo acaba, o juízo vai chegar. O fogo consumidor vai chegar. E o fogo consumidor vem para destruir. Deixa eu te explicar isso rapidamente, por causa do nosso horário. Não vou te dar referências nem nada, não é um estudo. Só vou te dar isso aqui. Na Bíblia, o Espírito Santo está apresentando como vento, água e fogo, certo? Como vento, nós vemos a operação de Deus em milagres, em maravilhas, em sinais. A água simboliza a ação do Espírito Santo purificadora. É uma purificação, mas uma purificação que vem de dentro para fora. Uma purificação que vem pelo arrependimento, pelo quebrantamento do nosso coração, pelo fluir do Espírito Santo. Como Jesus disse, do seu interior fluirão rios. Ok? Então é daquele que se enche da palavra, que tem comunhão com Deus, é uma purificação pela água. Mas a ação do fogo fala de outro tipo de purificação. Ela fala de uma purificação pela destruição de tudo aquilo que não é Deus. Ouça bem, o fogo vem para destruir. O fogo vem para consumir. Então use o tempo que Deus te deu para se arrepender. Dobre o seu coração, chore na presença do Senhor, mude de vida e converta-se. Entrega a sua vida ao senhorio de Jesus, meu irmão. Abandona o pecado. Se for preciso, procure ajuda, mas não espere que uma desgraça aconteça na sua vida para você decidir mudar. Não espere que uma maldição chegue para que você decida mudar. Não espere que você seja exposto, envergonhado, para que os seus olhos se abram e você veja a desgraça. Use o tempo que o Senhor te deu para se arrepender, porque o tempo de se arrepender acaba. Escuta, deixa eu explicar melhor essa expressão que eu quero dizer com isso, tá bom? Com o tempo acaba. Do ponto de vista do perdão de Deus, sempre haverá perdão. Deus sempre vai te perdoar. Mas escute, do ponto de vista de restauração, chega uma hora que é tarde demais. Não deixe esse ponto chegar na sua vida. Renda-se, mude o seu caminho. Assuma a sua identidade de santidade, de cidadão do reino do céu. Em nome de Jesus. Baixe sua cabeça e feche seus olhos. E pergunte agora o que o Espírito Santo quer falar com você nessa noite. O que o Espírito Santo quer falar com você. Deus quer uma igreja limpa. Deus quer que a igreja amadureça e tenha vestes limpas. O Senhor está chamando a igreja hoje, porque o Senhor está separando um povo no meio de um povo. E tudo vai ficar claro. Deus vai expor, coisas virão à tona, pois onde há mover também há juízo. Porque a ação do vento, da água e do fogo, na verdade, é uma só. Onde o Espírito de Deus se manifesta, há sinais, a purificação por arrependimento, mas também a purificação pelo fogo. Aquele que é o vento, também é água, e também é o fogo. Ele é a água que nos purifica, que nos leva ao arrependimento. Mas aquele que é água também é fogo consumidor. Ele é aquele que vem para provar os corações e para destruir tudo aquilo que não é santo. O fogo vem para destruir. O fogo não escolhe o que vai queimar. Ele atinge tudo.
E tudo aquilo que não é santo é destruído pelo fogo. O fogo vem para queimar e destruir tudo aquilo que não é santo. O fogo opera pela dor. A água opera pelo arrependimento, pelo nosso quebrantamento. A água opera quando nós nos dobramos e nos arrependemos e nos lavamos no sangue de Jesus. Mas quando nós não fazemos isso, quando passa o tempo do arrependimento, a ação do fogo começa. Porque o mesmo Espírito que é o vento é a água e é o fogo. Ao mesmo tempo que Ele está operando sinais, Ele está purificando alguns com água e outros com fogo. E esse não é aquele fogo que aquece o coração. Esse é o fogo consumidor. Ele vem para trazer juízo. E onde esse fogo se manifesta, sempre há juízo. A purificação pela água traz refrigério, porque ela acontece mediante o arrependimento. E Deus está nos chamando a isso. Mas a purificação pelo fogo traz dor. O fogo é consumidor, o fogo é juízo. Não espere até que seja tarde demais. Não deixe a destruição entrar na sua vida. Não tenha a mesma atitude que o rei Davi teve, que demorou demais para se arrepender. Deus o perdoou, mas ele perdeu tudo. Ele perdeu todos os seus filhos. Ele perdeu a paz, porque ele demorou demais para se arrepender. Ele perdeu aquilo que era mais importante para ele. Sabe, queridos, o problema de algumas pessoas é que elas perderam o temor. Muitas pessoas estão ignorando o poder destruidor do pecado. Estão pagando para ver. Igreja, ande no temor do Senhor. E não subestime o poder de destruição do pecado. Porque o diabo veio para te matar, para te roubar e para destruir. Arrependa-se antes que seja tarde. Essa mensagem de hoje é um chamado ao arrependimento, à restauração de esperança e de amor, de paixão por Deus e da identidade, e da restauração da identidade do cidadão do reino de Deus. O Senhor nos chama ao arrependimento, porque o Senhor quer preparar para essa igreja para grandes coisas, mas a nossa santidade está relacionada ao poder de Deus. Assim como Jesus preparou os discípulos por 3 anos e meio para receber o Espírito de Deus, eu creio que o Senhor está trabalhando nesta igreja por aquilo que Ele tem para nós. E tudo aquilo que Deus tem para nós ainda não se materializou, pela misericórdia de Deus por nós, porque o Espírito que é vento também é o Espírito que é fogo. E para que não sejamos visitados com o juízo de Deus, Deus nos dá tempo. Coloque sua vida na presença de Deus. Será que você pode dizer nessa noite: Satanás, você não tem uma agulha na minha vida? Será que você pode dizer isso? Será que você pode dizer isso a Satanás? Você não tem nada na minha vida. Será que você pode orar, fazer uma oração, se dirigindo ao diabo e olhar para baixo, sabendo que ele está debaixo dos seus pés, e dizer para ele: Satanás, eu não te temo, porque você não tem nada na minha vida para vir buscar? Se você não pode dizer isso hoje, eu quero te dizer que você pode sair daqui podendo. Hoje é dia de acerto, hoje é dia de santidade, de restauração de santidade, restauração de esperança.
Você não foi chamado por Deus para viver debaixo do chicote de Satanás. Você é livre.